e os outros são bens que estão espalhados em 9 municípios ao todo, né? E ainda temos um bem registrado, que é a renda irlandesa como patrimônio cultural do Brasil. Aliás, não são 9 municípios, agora são 10, porque agora em dezembro foi tombada a Canoa de Tolda Lusitana. Canoa de Tolda, lá então, de Propriá, né? Brejo Grande, Brejo Grande, né? É da região do Rio da região de Propriá. E o nosso museu, ele está protegido pelo IFAM? Não, o Palácio Olímpico, o Palácio Museu. Foi aberto um processo para o estudo de tombamento do Palácio Museu, do Palácio Olímpico, no caso, né? Mas ele ainda não tem o tombamento federal. Aracaju ainda não tem um bem, ela está em estudo, mas não tem um bem ainda tombado pelo governo federal, não. Eu pensei que a nossa OAB, esse palácio, sim, aquela penitenciária, eu pensei que já eram... Existem bens tombados pelo governo do Estado. Do Estado. Mas não pelo governo federal. Esse processo está sendo agora desenvolvido, tombado. O caso do Palácio Olímpico Campos é um processo individual, de um bem individual, mas existe um estudo geral do patrimônio de Aracaju. Quer dizer que Aracaju não tem nenhum bem? Por enquanto, ainda não tem. Não. Porém, já o IFAM tem atuação em Aracaju. Por exemplo, os bens do patrimônio ferroviário não operacionais, né, hoje eles vão para o IFAM. Então, eles já têm nominalmente uma proteção. No caso aqui, a nossa estação ferroviária de Aracaju é um bem que já está catalogado como um bem a ser protegido. Que bom. Bom, mas nós temos a Praça São Francisco lá em São Cristóvão, que essa faz parte agora do Patrimônio da Humanidade. Patrimônio da Humanidade. Né? Então, quer dizer, Sergipe tem esse privilégio. Nós somos 18 bens do Patrimônio da Humanidade no país. 18 somente? Entre os quais a Praça São Francisco. Você poderia dizer assim, mais ou menos Alguns. O Centro Histórico de Salvador, o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, o Centro Histórico de Olinda, o Centro Histórico de Goiás Velho, né? Goiás Velho. São alguns dos bens do patrimônio da humanidade. Além do patrimônio natural, porque existe o patrimônio cultural e o natural. Né? Como uma parte da Mata Atlântica é patrimônio bem natural do patrimônio da humanidade. E quantos no mundo, assim, quantos bens tem da humanidade no mundo? Olha, no mundo são menos de 1.900 e poucos bens. Isso mostra ainda mais a relevância, né, de se chegar a esse patamar. Meu Deus, nós temos 18 no Brasil, no país. Maravilha. E me fale mais sobre a Praça São Francisco. Assim, diz que tem um misto de Espanha e Portugal. Exatamente. Porque o que é que significa um bem do patrimônio mundial, né? São bens que, a partir da Convenção de 1972, né, os países se reuniram, liderados lá pela Unesco, para verificar que havia necessidade da união dos países para proteger os bens que são significativos como criações do espírito humano. Então, isso é o significado de nós termos um bem do patrimônio mundial, né? São significativos como uma criação do espírito humano, ou seja, que a humanidade deseja preservar para o futuro. Que deve ser preservado, né? Isso. Então, a Praça São Francisco é tida como entrou para a lista do patrimônio mundial porque ela representa um momento específico da história humana, um intercâmbio de culturas, no momento da união das coroas Espanha e Portugal, né? Nós sabemos que houve a União Ibérica entre 1580 e 1640, né? Espanha e Portugal reunidos sob uma só coroa, e ali estão padrões do urbanismo espanhol e padrões do urbanismo português. Maravilha, viu? Você teve aí uma aula de história que eu também não sabia, por isso que eu perguntei esse negócio aí. Mas, infelizmente, o tempo é curto, professora. Teremos, se Deus quiser, outras oportunidades, mas hoje a gente tem que ficar por aqui. Eu quero lhe agradecer. Eu é que agradeço muito. Fique à vontade aí para dizer. Pois é, agradeço muito e quero dizer que a Superintendência do IFAM está localizada na Praça Camerino 225, bem no centro de Aracaju. Nós estamos lá à disposição, né? Temos a Casa do IFAM em São Cristóvão e a Oficina Escola em Laranjeiras, em convênio com a Prefeitura Municipal. Tá, muito obrigado, professora. Nós ficamos por aqui, mas você não saia daí, porque daqui a pouco teremos mais Entre Amigos para você.
Obrigado.